E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal e o tema do vídeo de hoje finalmente é o Over Limit. Fiz uma enquete lá no Telegram entre Over Limit e Back Favorito e vocês votaram lá e quiseram que o próximo vídeo da série Método Infalível fosse exatamente do Over. Então, roda a vinheta! Bom, jovens, antes de mais nada, já vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, né? Ativar as notificações e já deixarem aquele like aí no vídeo, que isso ajuda que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo bom, que pode ajudar outras pessoas. Então vamos ao vídeo tão pedido e tão esperado sobre Over. Primeiro ponto, jovens, que eu preciso falar para vocês é com relação a tempo de tela. Eu sempre enfatizo isso nas minhas análises, nos vídeos que eu faço aqui para vocês falando sobre leitura de jogo e tudo mais. Então, sempre é bom eu elencar isso já no início do vídeo para que vocês, jovens, entendam que a leitura de jogo ela tem muito a ver com o tempo de tela. Então, o que às vezes eu entendo como uma finalização, para vocês pode ser diferente. Então, requer sim uma adaptação, principalmente nos padrões de entrada ali, para que cada um adapte o método do Over para a sua realidade. Dito isso, jovem, mais um recado que eu quero falar para vocês é que sim, é importante vocês ficarem até o final do vídeo, porque a maioria de vocês aí sai no meio do vídeo e aí não pega o conteúdo como um todo e às vezes até comenta que falando, tirando alguma dúvida que às vezes eu falei no vídeo. Isso não tem problema nenhum, minha função aqui é ajudar vocês, mas é importante que vocês sigam aí até o final do vídeo para que vocês peguem a mensagem, né? Todo o conteúdo. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. O importante é que eu entenda se esse vídeo tá te ajudando ou não. E se deixar o dislike, coloca aí o porquê que você deixou o dislike, que é bom para eu melhorar o conteúdo, para o nosso canal ficar cada dia melhor. Então, sem mais muita enrolação, vamos direto para a tela do meu computador para eu abrir o PDF do método infalível e a gente escrever e esmiuçar esse método do Over Limit. Vamos lá? E aí, jovens, já estamos aqui na tela do meu querido computador. Vou diminuir a minha imagem aqui. Maravilha. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa preencher no nosso PDF é o nome do método, né? Então, nesse caso, é o método overlimit. Maravilha. Já está aqui o nome overlimit. Sempre depois que a gente define o método, a gente tem que preencher a nossa banca e a nossa stake. Então vamos supor, jovem, que você tem uma banca e essa banca representa 100%. Não vou entrar muito com relação ao valor aqui, porque não é essa a ideia. Com relação a stake, quanto que você vai utilizar de stake no overlimit? No meu caso, o que eu faço? Eu tenho uma stake no MatchOdds. Vou até mudar o tamanho aqui. Eu tenho uma stake no MatchOdds de, por exemplo, 2%. Então, a minha stake no MatchOdds é 2% da minha banca, tá? E no caso do querido Overlimit, eu trabalho com 10% da minha stake padrão do MatchOdds. Então, no Overlimit, eu vou trabalhar 10% da stake do MatchOdds. Ficou claro, jovens? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo. Mas, basicamente, eu tenho a minha banca, que é 100%, eu tenho a minha stake do MatchOdds, que é 2%. Então, no Over, o que eu utilizo? Eu utilizo 10% da minha stake do MatchOdds. Então, vamos supor que minha stake do MatchOdds é $100. Eu vou trabalhar com $10 no Overlimit. Por quê? Porque o Over ele tem uma oscilação um pouco maior, enfim. Essa é a gestão que se adapta melhor ao meu perfil. Mas tem alguns amigos traders aí que trabalham com 30% da stake do MatchOdds, tem um que trabalha com 50% da stake do MatchOdds. Aí vai de cada pessoa, né? Adaptar a stake ao seu perfil emocional e vendo se funciona 10%, 15%, 20%. Se você vai começar a testar esse método agora, é novo ainda no Over, eu recomendo o menor valor possível. Utiliza aí 0,5% da sua stake padrão do MatchOdds, porque quanto menor o valor, melhor, né? Porque você vai poder errar mais. Então, isso que é bacana, já falei em outros vídeos também com relação a isso.
Então, no over, eu utilizo 10% da minha stake padrão do Match Odds. Bom, Renan, beleza, mas e com relação ao tipo de jogo? Você faz alguma distinção com relação a isso? Como que funciona? No meu caso, jovem, no meu método, eu não levo em consideração se é um jogo de super favorito, se é um jogo parelho, se é um jogo favorito. Não levo isso em consideração. Então, no meu caso, eu trabalho em jogos de super favorito, em jogos de favorito e em jogos parelhos. Não tenho problema nenhum com relação a isso. Tá, beleza, Renan, mas e com relação ao range de odd? A partir de que odd que você entra no over limit? Aí, jovens, eu vou ter que parar um pouco e explicar para vocês o que é taxa de acerto dentro do trading esportivo. Eu talvez vá fazer um vídeo dedicado só para isso, mas aqui eu vou explicar de maneira superficial para que vocês entendam o que é taxa de acerto e o porquê que ela é tão importante em tudo no trading esportivo, só que especificamente no over limit, ele é muito importante mesmo você saber o que é a taxa de acerto. Então, vou mudar a tela aqui para explicar o que é a taxa de acerto. Bom, jovens, já estamos aqui na tela em branco, né, para explicar o que é a querida taxa de acerto. Bom, primeiro ponto que eu gosto de enfatizar é que a taxa de acerto ela é muito importante, porque é isso que você, jovem, vai ter que adaptar no seu método para que você seja lucrativo ou não. E isso é único, exclusivo e dedicado para cada pessoa. Então a minha função aqui é explicar para vocês o que é a taxa de acerto. Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu preciso falar para vocês, eu acho que a maneira mais fácil, na realidade, de explicar a taxa de acerto é dar exemplo, né? Exemplo prático. Então, vamos lá. Vamos supor que você, jovem, entra no over limit a partir da odd de 1,60. Então, vamos travar aqui uma odd de 1,60. Vamos supor, jovem, que você, nessa metodologia, você tem uma taxa de acerto de 50%. Tá? E vamos supor que você trabalhou em 10 jogos e esses 10 jogos a sua stake é de $100, tá? Só para facilitar a conta aqui, aí você faz a conversão para a sua realidade. Então, a odd de 1,60, minha taxa de acerto é 50%, eu trabalhei em 10 jogos com uma stake de 100. Isso significa, jovem, que em 5 jogos você ficou em green, certo? Concorda comigo? 50% de 10 vai dar 5 jogos, então 5 jogos que você teve green. Esse green vai ser de quanto? Você vai pegar 5, que é o número de jogos que você fez, vai multiplicar pelo tanto que você é pago por essa odd de 1,60, que no caso vai ser $60, ou R$60, enfim, isso aí tanto faz. Então, a gente fazendo essa conta aqui, vai dar um lucro de $300. Ou seja, eu tive em green $300. Só que eu tenho que levar em consideração também que 5 entradas não bateram, né? Então eu tive 5 heads. E esses heads representam quanto? 5 vezes 100, porque quando você perde a sua stake toda. Isso dá um prejuízo, ou seja, você fica negativo $500. E se você fizer uma continha aqui, né, jovem, uma conta básica, você vai perceber que você ficou em prejuízo, você ficou negativo menos $200. Bom, então você, se tiver uma taxa de acerto de 50% entrando em uma odd de 1,60, você vai ser lucrativo no longo prazo? Não, você pode jogar 1000 jogos aí que dessa maneira você vai ser negativo, você não vai ter lucro. Então vamos fazer uma outra projeção, um outro exemplo. Bom, vamos supor que uma outra pessoa, ela trabalha com uma odd de entrada em 2. A taxa de acerto, vamos travar os mesmos critérios, né, os mesmos padrões. A taxa de acerto dessa pessoa também é 50%. E vamos fazer a mesma amostragem, uma amostragem ali de 10 jogos com uma stake de $100.
Então, estamos travando aí os mesmos critérios. Nessa situação, a pessoa vai ter quantos greens? Exatamente a mesma quantidade. Então, vai ser um total ali de 5 greens. Só que agora a odd é 2. Então, o valor que você é pago vai ser o quê? 5 entradas vezes o seu potencial lucro, desconsiderando a comissão da Betfair, que vai ser de $100. Isso vai dar um resultado de $500, desconsiderando a comissão da Betfair. Sempre bom lembrar. Se a gente levar em consideração, jovem, a comissão da Betfair, vou até fazer a conta aqui, vai ser $500 vezes 6,5 de comissão. Isso vai dar R$32,50 de comissão. Então, vou colocar aqui, colocar taxa de R$32,50. Isso eu estou considerando, é bom escrever aqui, uma taxa de 6,5%. Isso pode variar de trader para trader aí, mas em geral 6,5%. Então você vai ter, se a gente fizer essa conta, né, você vai ter aí um resultado de, pegar aqui, aumentar o tamanho, fazer essa conta, menos 500, R$467,50. Bom, e o head? Tem que levar em consideração o head também. Vão ser 5 heads com essa taxa de acerto, que vai te dar ali 5 vezes 100, que é o valor que você está expondo no mercado, que vai dar um prejuízo de $500. Nesse caso, você ia ficar em head ou em prejuízo? Gostou, né? Em head ou em prejuízo? As duas questões estão certas. Você ficou em prejuízo. Mesmo você acertando 50% a uma odd de 2, você não se paga no longo prazo. Exatamente por essa diferença. Se você reparar aqui, você está tendo um lucro de 400, só que você está tendo um prejuízo de 500. Ou seja, você ainda ficou negativo. O que você precisaria fazer aí? Melhorar ainda mais a sua taxa de acerto. Então, eu vou dar um exemplo aqui agora da minha taxa de acerto atual, geral, né? Não levando em consideração alguns campeonatos, mas geral, a minha taxa de acerto a uma odd de 2. Então, vamos a mais um exemplo aqui. Vamos supor uma odd de 2 também. Só que agora, a nossa taxa de acerto vai ser de 57%. Ao invés de trabalhar em 10 jogos, eu vou colocar 100 jogos aqui só para facilitar a conta, tá? Para ficar os números redondos. 100 jogos e uma stake exatamente igual de $100. Nesse caso, jovem, uma pessoa que está trabalhando em 100 jogos e tem 57% de taxa de acerto, isso significa que em 57 jogos, essa pessoa teve green. Então, foram 57 greens. Que se a gente fizer a conta aqui, vão ser 57 jogos vezes um possível lucro de 100, porque a gente também está trabalhando odd de 2. Isso vai dar um resultado de 5.000, vou colocar aqui, 5.700 de lucro, desconsiderando a comissão da Betfair. Já em head, a gente vai ter o total de 43 heads. Se a gente pegar aqui 43 vezes 100, vai dar o resultado, vai dar o prejuízo, né, de $4.300. Nesse caso aqui, você ficaria com quanto de green? Vamos também desconsiderar a comissão, para ficar justo. Então, vamos pegar aqui esses 5.700 e multiplicar pela comissão de 6,5%. Então, aqui eu vou ter uma comissão, uma taxa de 6,5%, que vai ser igual a 370,50. E aí, se a gente pegar o nosso lucro líquido,
dos greens, eu vou colocar aqui, lucro líquido, vou fazer a conta aqui, vai dar 5.700 vezes não, menos, né? 370,50, você teve um lucro líquido de 5.329,50 centavos aí de green, para um possível prejuízo de 4.300. Se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar a um resultado. E esse resultado já é um resultado positivo. Nesse caso aqui, você teria um green, vou fazer a conta aqui, menos 4.300 de um green de 1.029,50 dólares ou reais, enfim, depende da moeda que você está utilizando. Isso significa que, se você entrar em back ao over limit a uma odd de 2, com uma taxa de acerto de 57%, você vai ser mais EV no longo prazo, coisa que já não ocorre com uma taxa de acerto de 50%. E também não ocorre com uma taxa de acerto de 50% a uma odd de 1,60. E aqui, jovem, você vai adaptar para a sua realidade. Qual é a sua taxa de acerto atual? Qual é a sua odd média? E aí você vai alterando essas contas para você ver se, na teoria, o seu método ele vai ser lucrativo ou não. Então, a taxa de acerto, jovem, é sim muito importante para o seu longo prazo no over limite. Você precisa saber. E isso daqui eu dei 3 exemplos para que vocês adaptem para a realidade de vocês. Colocando ali a sua odd média, colocando ali a sua taxa de acerto para que você faça essa projeção. Bom, Renan, mas minha leitura de jogo é refinadíssima. Eu acerto 80% das minhas entradas. Então você vai poder utilizar uma odd média bem menor. Você vai poder utilizar ali uma odd de 1,50, quem sabe, né? Que você já vai ter lucro. Então, basicamente, é dessa maneira que funciona a taxa de acerto. E isso é importante para a nossa continuidade do preenchimento lá do PDF do método infalível. Se ficou algum tipo de dúvida, pode colocar aí no comentário que eu tento responder, mas acredito que aqui eu consegui dar um overview geral para vocês do que é de fato a taxa de acerto e o porquê que ela é importante na hora de você construir o seu método de over limit. Bom, jovens, então agora que vocês já entenderam o que é taxa de acerto, no meu método do over limit, a minha odd inicial, então vou colocar aqui, a partir de 2. Então, a minha odd é a partir de 2. Se a odd tiver 1,90, 1,80, 1,70, eu não vou entrar. Mesmo que existam todos os meus critérios de entrada, todos os meus padrões de entrada. Então, a minha odd é ali a partir de 2. Eu não vou entrar a uma odd de 1,90, 1,95, 1,80. Eu vou entrar a partir de 2, no over limit. Tá? Então, bateu 2, eu já posso entrar, se os meus critérios ainda existirem. Bom, com relação ao tempo de jogo. Eu, jovens, fiz durante algum tempo o over limit HT, só que eu não tive bons resultados. Tá? Então eu tirei do meu trading isso. Eu só faço o over limit no segundo tempo. Não faço mercados HT. E a gente, infelizmente, né, a gente só vai conseguir uma odd boa do over limit ali a 2 a partir dos 75 minutos. Bom, Renan, isso é uma regra? Não, não é uma regra, mas é algo que você pode se balizar. Normalmente, a odd do over limit ela vai bater 2 ali por volta dos 70, 75 minutos do segundo tempo. Se é 70, é óbvio que é o segundo tempo, tá? Mas você pode se balizar com relação a isso. Assim como o over à frente, que é o método que eu também tenho, ela vai bater ali por volta dos 60 minutos, uma odd do lay ao under de 1,45 ali.
Mas isso aí é tema para um próximo vídeo, quem sabe eu explicar o meu método do over limit, do over à frente, desculpa. Porque aí tem alguns detalhes a mais, enfim. É um método um pouco mais complexo do que o over limit. Bom, stop loss. Nesse caso do over limit, se eu entrei, jovens, eu não fecho em hipótese alguma. Então, no meu caso, eu não tenho nenhum tipo de stop loss, tá? Então, para mim não existe stop loss. A minha exposição aqui, é claro que por ser uma entrada em over, né, eu vou estar trabalhando ali contra o tempo, tá? Então, bem tranquilo contra o tempo. Aí eu já vou pular aqui. Bola parada. Eu fecho ou mantenho? Nesse caso aqui também não se aplica, tá? Então eu sempre vou manter porque eu tô a favor de gols. Então, quanto mais bolas paradas tiverem, mais chance vai ter de gol. Então, para mim, é melhor. Vou colocar aqui mantém só para preencher o PDF. E com relação ao gol, se eu peguei, eu já vou ser pago, né? Então não vai fazer diferença. E se eu tomar, eu também vou ser pago. Então, nesse caso aqui, não faz diferença. Então, no caso aqui, se você pegou, se você tomou, beleza, maravilha, é green. A Betfair já vai te pagar. Então, bem tranquilo, a gente pode até desconsiderar esse quadrante aqui do PDF. Agora vamos ao ponto mais importante, que é o ponto que eu já enfatizei no início do vídeo, que é o padrão de entrada, leitura de jogo. Eu sempre falo para vocês, jovens, que a leitura de jogo é algo extremamente complicado. Complicado porque cada pessoa viveu uma coisa, cada pessoa assistiu uma quantidade de jogos e cada pessoa enxerga o jogo de uma maneira. Mas é fato que existe um consenso aí em alguns critérios de padrões de entrada para o over, tá? Então, no meu caso, o que eu busco, jovens? Eu sempre busco um jogo aberto. Bom, Renan, tá, jogo aberto, isso é o que todo mundo fala. Dá um exemplo um pouco mais prático. Vamos lá. Imagina um jogo, jovens, que você consegue perceber e visualizar tentativas de contra-ataque para os dois lados. Eu tô ali, estou vendo que ambos os times têm tentativas de contra-ataque. Às vezes não chegou a concluir o contra-ataque, mas tentou. E essa tentativa eu já levo em consideração para o meu método. Eu já gosto dessa tentativa. Sabe quando rouba a bola e ele dá um gás ali, mesmo no campo de defesa, e acaba perdendo a bola na sequência, ou ele adiantou demais? Aquilo ali eu já enxergo como uma tentativa de contra-ataque. Isso é bom para o meu critério de padrão de entrada. Outra coisa que eu gosto muito de visualizar são as construções das jogadas. Se a maneira com que determinado time está jogando ajuda a que o meu time adversário tenha uma possibilidade maior de fazer um gol. Vamos a um exemplo prático também. Imagina um time que ele gosta de jogar no contra-ataque. Ele não gosta de jogar propondo o jogo. Ou seja, esse time ele foi treinado, ele está preparado para fazer o quê? Sair no contra-ataque. Então, muitas vezes você vai ter um time que está pressionando ele no campo de defesa e você pode até se confundir, falar assim, pô, esse jogo aqui, cara, tá mais para back do que para over. Só que muitas vezes não. Muitas vezes esse time ele tá treinado para fazer isso. Então, um exemplo disso, imagina que eu tenho um time lá que tá pressionando, tá girando a bola, fazendo aquele famoso recua inverte, né? Recua inverte, tentando buscar ali o gol do adversário. Aí teve uma triangulação ali, eles conseguiram infiltrar na defesa e teve um arremate pro gol. Bom, beleza, uma chance clara. E aí, na saída de bola, o time deu chutão e esse mesmo time continuou pressionando. E aí, esse time que estava se defendendo conseguiu pegar um contra-ataque. Teve um contra-ataque ali e teve uma chance clara de finalização. Bom, critério forte para mim de over, porque ambos os times tiveram chance de gol. Isso não significa que de fato o time precisa ter finalizado. Eu gosto de olhar muito mais a construção da jogada do que de fato a finalização. Eu não olho aquelas finalizações do SofaScore. Eu não utilizo isso dentro dos meus critérios de leitura para o over limit. O que eu sim levo em consideração são as tentativas, as construções da jogada. Porque muitas vezes o goleiro sai dando um chutão lá, a bola repica aqui, bate ali e tem uma finalização. Mas isso foi uma jogada ao acaso, não foi uma jogada construída, não foi uma jogada pensada. Então, eu levo isso em consideração? Pouco, porque qual é a chance dessa jogada se repetir?
muito pequena. Agora, se você analisar a construção da jogada, como esse time defende, como esse time ataca, você sim vai poder ter aquele start de falar assim, a próxima vez que isso acontecer, pode ser muito perigoso. Mesmo que não tenha concluído em uma finalização de fato, uma finalização efetiva. Porque às vezes o zagueiro tirou ali, enfim. Mas eu sei que se isso se repetir, tem grande chance de sair um gol. Então isso eu gosto bastante de levar em consideração. Não só a estatística ali, o chute de fato, mas as tentativas. Eu gosto bastante disso, jovens. E é isso que eu levo muito em consideração na hora de eu fazer a minha leitura. Então, aqui eu poderia colocar que eu gosto de contra-ataque. Eu gosto que as equipes estejam contra-atacando, ambas as equipes, tá? Então, contra-ataque para as duas equipes seria um critério forte para mim de entrada no over. Outra coisa que eu gosto bastante é finalização. Só que, sempre é bom lembrar, finalização, eu também incluo aqui as tentativas de finalização. Muitas vezes uma tentativa vale mais do que uma finalização, na minha opinião. Uma tentativa de finalização em uma jogada construída, eu vejo muito mais valor do que de fato uma finalização sem nenhum tipo de construção de jogada. Em uma bola perdida ali, enfim, uma finalização que foi tirada do famoso, né? Não sabe de onde que surgiu essa finalização. Então, esses dois critérios são critérios fortes para mim entrar no over limit. E o que eu preciso ver também, eu preciso ver espaço. Bom, Renan, o que seria esse espaço? Imagina que você tem muito espaço no meio de campo ali. Os times conseguem tocar a bola no meio de campo com muita facilidade. Não tem aquela zona de guerra no meio de campo. Ali no meio de campo a bola só passa. Ela vai de um lado para o outro igual uma doida. Não tem aquela zona de guerra que ele perde e pressiona no meio de campo. Não é difícil dos times chegarem no meio de campo e progredirem até a área adversária. Então, isso é um critério muito forte para mim. O espaço entre as linhas. Os times conseguem jogar no meio de campo. Basicamente, jovens, é isso que eu enxergo dentro de um jogo para eu fazer entradas no over. Eu preciso que tenha contra-ataque ou tentativa de contra-ataque. Eu preciso que tenha finalização, só que essa finalização ela tem que ser oriunda de uma jogada construída. E uma jogada construída, eu já falei para vocês isso, você pode construir essa jogada para chegar na finalização de diversas maneiras. Pode ser por lançamento, pode ser por cruzamento, pode ser por chute longo, pode ser uma troca de passe, pode ser um drible, pode ser um contra-ataque e pode ser também uma bola parada. Se você identificar, por exemplo, que um time está tendo muita bola parada, bom, pode ser um critério forte aí para que você entre no over. Tem bola parada, chances muito perigosas para os dois lados. Pode ser um critério forte, mas é sempre bom enfatizar novamente, jovens, que os padrões de entrada têm muito a ver com leitura de jogo, e leitura de jogo é muito particular. O que eu estou falando aqui para vocês é um overview do que eu considero importante. Eu levo em consideração aquelas finalizações da estatística? Não, eu levo em consideração a construção da jogada. Eu acho que é muito mais importante uma jogada construída do que de fato uma finalização. Se o time está conseguindo construir jogadas e não está conseguindo finalizar por um detalhe, eu consigo perceber isso, que a próxima jogada ou a próxima construção de jogada que tiver pode ser muito perigosa e às vezes é uma chance que esse time precisa para fazer o gol. Fato que já muda um pouco se você vier para umas ligas de qualidade técnica inferior. Porque se você for para uma liga que tem uma qualidade técnica baixa, que tem uma qualidade técnica ruim, o que pode acontecer? Pode acontecer que, mesmo construindo as jogadas, pela qualidade ser ruim, eles não vão fazer o gol. E aí, de fato, a sua leitura tem que ser um pouco adaptada. Que é o caso, por exemplo, da Bundesliga 2. No caso da Bundesliga 2, eu, Renan, sim, utilizo uma leitura um pouco diferente. Ou seja, a minha leitura de jogo é adaptada para aquela liga. Porque eu percebia que na Bundesliga 2 eu não tinha o mesmo desempenho que eu tinha no italiano, na Bundesliga 1, no espanhol. Então eu adaptei um pouco a minha leitura. E a minha leitura na Bundesliga 2 é um pouquinho diferente. O que eu preciso ver na Bundesliga 2
é de fato a finalização, porque eu preciso que esses times finalizem muito para eles conseguirem fazer o gol, pela qualidade técnica não ser a mesma. Então, a sua leitura ela tem que ir adaptando ali. E a minha taxa de acerto, que na Bundesliga 2 era muito ruim, hoje em dia já é bem próximo daqueles 57%. Ainda não é 57%, é por volta dos 50% ali, só que eu ainda consigo ter lucro lá, porque lá eu busco uma odd média um pouco melhor. Eu busco uma odd ali de 1,10, 1,5, melhorando um pouquinho minha odd média, fazendo com que eu seja lucrativo. Bom, jovens, a minha função aqui foi exatamente explicar para vocês como que funciona o meu método. Só que o principal desse vídeo é o que? É mostrar para vocês que não existe uma receita de bolo. Não tem nenhum tipo de método que, putz, nossa, eu vou fazer e vai dar certo para sempre. Não existe. Já falei que o nome método infalível é só mesmo para chamar a atenção de vocês, porque de fato não existe nenhum tipo de método infalível. O que existe é um método que está infalível durante um período. Se você não continuar evoluindo, não continuar melhorando, esse método pode parar de funcionar sem dúvida nenhuma, jovem. Então, a minha função aqui é explicar para que vocês entendam que, bom, eu tenho que analisar, eu tenho que estudar. Infelizmente, jovem, você não vai ter sucesso aqui se você for vagabundo. Se você não estudar, se você não se dedicar, se você não entender o que é odd média, o que é de fato taxa de acerto, e se você não continuar analisando, você não vai ter sucesso aqui. Isso é um fato. Desculpa estar falando isso de maneira tão incisiva, mas é a verdade. Você precisa estudar. E é algo que o brasileiro não gosta de fazer, né? A gente não gosta de sofrer. É ruim, é difícil. Mas a gente precisa fazer isso aqui no nosso setor. Porque, de fato, se você não se dedicar, se você não estudar, você não vai ter vida longa aqui no trading. Então, tudo isso que eu tô falando para vocês é para, de fato, auxiliar e ajudar vocês. Porque muitas vezes vocês estão tendo, por exemplo, uma taxa de acerto ali de 40%. Então, esses 40%, mas você faz ali algumas ligas. E você analisando um pouco mais a fundo a sua planilha, você percebe que sua taxa de acerto na Bundesliga é 50%. E que na Itália, por exemplo, a sua taxa de acerto é 30%. Então, muitas vezes o seu método, ele não está ruim. Ele só está na liga errada. Então, você cortando a Itália, por exemplo, você já vai ter lucro, porque a sua taxa de acerto na Itália está jogando a sua taxa de acerto global para 40%. Então você retirando algumas ligas, talvez você seja lucrativo nesse método. Ou fazer uma análise ainda mais profunda. Em determinados times eu não consigo fazer o over. Não entra a minha leitura, não encaixa a minha leitura naquele time. E aí o que você vai fazer, jovem? Você corta esses times e aí você se torna lucrativo. A diferença para você ser lucrativo no over limit, principalmente, ela é muito pequena, jovens. Às vezes é algo de um jogo. Um jogo que você tira, você já se torna lucrativo no over limit. Então você precisa continuar fazendo essas análises, você precisa estar em constante evolução, em constante aprendizado, melhorando sua odd média, melhorando sua leitura de jogo e melhorando principalmente a sua taxa de acerto. É isso que vai fazer com que você seja lucrativo no over limit. Então, longe de mim ser o dono da razão, a minha função aqui é auxiliar vocês e ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre o over. Então, se você chegou até aqui no vídeo, meus parabéns. Isso significa que você, de fato, jovem, está engajado em aprender sobre trading esportivo, sobre o over limit. E se você chegou, comenta aqui coloque aqui nos comentários. Escreve qualquer coisa aí, ó. Cheguei até o final do vídeo, tô aqui até o final, porque a maioria de vocês, infelizmente, não chega até o final. E a minha função aqui é ajudar vocês. E se vocês chegaram até aqui, meus parabéns. Não saiam ainda, porque eu vou fazer o encerramento do vídeo ali, alguns recados finais. E se você ainda não baixou o PDF do Método Infalível, tá lá no meu Telegram, essa versão já atualizada, para vocês fazerem o download aí. E sempre é bom lembrar que se vocês quiserem uma consultoria minha em cima do PDF aí, de maneira totalmente gratuita, é só você tirar um print do seu PDF do Método Infalível e colocar lá no Instagram. Tira uma fotinha da tela aí, coloca no Instagram, me marca lá, @RenanZandonade, que eu vou conversar com 100% das pessoas
que me mandarem o PDF do método infalível preenchido. Beleza, jovens? Então vamos voltar agora para a tela ali para eu fazer o encerramento do vídeo e falar alguns pontos legais aí no final desse vídeo. E aí, jovem, o que vocês acharam do tema do over? Fez sentido para você? Não fez? É parecido com o seu método? Não é? Coloca aqui nos comentários que aí a gente bate essa ideia, a gente conversa um pouquinho sobre o método de cada um de vocês. Quem sabe se é parecido, se não é parecido, se tem um ou outro ponto ali que pode adaptar para a sua realidade ou não. Enfim, se você nunca tentou fazer o over limit e agora vai começar a fazer, então coloquem aqui nos comentários que isso é muito bacana. Eu gosto bastante de ter essa troca com vocês, de aprender com vocês. Então, sem dúvida nenhuma, se vocês colocarem aqui nos comentários, eu vou responder um a um aí todo mundo que colocar nos comentários. E fora isso, sempre bom enfatizar que se vocês quiserem que eu analise o PDF completo de vocês, é só tirar uma fotinha, colocar no Instagram lá me marcando, que eu vou entrar em contato com vocês, a gente vai bater um papo e vamos conversar aí sobre o seu método infalível. Será que esse método, de fato, ele tá infalível para você, jovem? Lembrando sempre que o método, ele não é infalível para sempre, né? Você tem que fazer e tornar o seu método infalível. Então, jovem, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like aí, coloque um comentário aí se foi bom, se não foi, o que precisa melhorar e sugestões para próximos temas, né? Qual método que você gostaria que eu falasse aqui no canal, que a gente conversasse um pouquinho sobre? Seria o método over? Seria o over à frente, por exemplo? Seria um under, quem sabe? Ou um correct score, back favorito? Leia zebra? O que vocês gostariam de ver? Coloque aqui nos comentários, que sem dúvida nenhuma isso me ajuda a produzir, né, os próximos conteúdos aí do nosso canal. Beleza, jovens? Então, por hoje, era só tudo isso.